Oi pessoal, o vídeo de hoje é para falar as estratégias que eu usei e continuo usando para trabalhar flexibilidade cognitiva com Pedro. Então, nossas crianças com autismo, eles têm a maioria delas, né, tem uma forte rigidez cognitiva, que é a dificuldade de pensar em outras soluções para resolver o mesmo problema. É a dificuldade de pensar em alternativas para fazer a mesma coisa. Então, aqui é bem presente essa rigidez cognitiva e o que a gente tem que fazer é trabalhar essa flexibilização, essa flexibilidade nos pensamentos das crianças, né? Deles conseguirem resolver os problemas, resolver alguma situação do dia a dia de várias formas. Então, eu fiz até aqui uma lista de estratégias que a gente usou e continua usando com Pedro. Então, uma das coisas que a gente fez aqui foi começar a trocar os móveis, os objetos de lugar. Então, no quarto dele tinha uma mochila, então a gente colocava a mochila que estava lá no canto da parede, perto da porta, ou então deixava uma gaveta aberta da cômoda, são coisas que incomodavam ele, que ele não gostava. Então a gente começou a mudar na sala, tirar alguns brinquedos que ficavam sempre próximos à TV, ou então mudar as cadeiras aqui da mesa da sala. Então, aos poucos, toda vida a gente mudava alguma coisa e o que acontecia no começo? Claro que ele não gostava, claro que ele contestava e muitas vezes chorava. E a gente explicava que não tinha problema a cadeira ficar nessa posição, que não tinha problema o móvel estar num lugar diferente, até o sofá aqui eu já arrastei para mostrar para ele que não tem problema mudar as coisas de lugar, que continuam lá. Então, isso foi uma das coisas que a gente fez. Sempre quando ele enfileirava os bloquinhos, os bonecos ou qualquer coisa, eu tirava, né? Eu e a Thaís, a gente tentava tirar da ordem que ele colocava. Se tinha uma Mônica, um Cebolinha e um Cascão, a gente colocava o Cascão primeiro. Aí ele ia e colocava o Cascão de volta no lugar dele. Então, a gente ia fazendo mudando pouca coisa e deixava ele colocar no lugar. E depois mudava de novo. E aos poucos ele foi aceitando mudar algumas coisas de lugar, né? Os bonequinhos que ele sempre coloca na mesma sequência. Durante a pandemia, que a gente ficou muito tempo em casa, foi justamente na época que ele realmente desfraldou, né, durante o dia. Então eu comecei a usar vários banheiros da casa com ele. Ele sempre usava o mesmo banheiro, que era o banheiro dele. Então eu comecei a usar outros banheiros. Às vezes ele usava o meu banheiro, às vezes ele usava o banheiro de Júlia, tanto para fazer xixi, né, como para tomar banho. Então ele começou a tomar banho e começou a fazer xixi em todos os banheiros para ele poder generalizar. Hoje ele usa qualquer banheiro, em qualquer lugar e não tem problema. Quando a gente voltou a sair de casa, depois da flexibilização, os sapatos ficavam do lado de fora e ele sempre usava Crocs. Ele se recusava a calçar qualquer outro sapato. Então, como ele queria muito sair de casa, o que foi que eu fiz? Eu tirei a Crocs lá de fora do hall, escondi e coloquei outra sandália. Então, como ele queria sair e ele sabia que tinha que calçar o sapato, então ele aceitou calçar outra sandália. E foi assim que eu comecei a revezar. Eu comprei aquela sandália, uma sandália tipo uma papete de velcro, e ele tinha uma havaiana também, que era uma coisa que ele não usava. Então, eu comecei a alternar as sandálias que ele saía de casa. Na troca de turno, quando a gente fazia, né, as trocas de turno com brinquedos, ele brincava com o brinquedo do jeito que ele queria e depois a gente brincava do jeito que a gente queria. Nem sempre era o jeito que era a regra do brinquedo, mas enfim, era um brincar livre. Então ele tinha a oportunidade de brincar do jeito que ele quisesse, mas ele tinha que aceitar que na nossa vez a gente brincasse do jeito que a gente quisesse. Então aquele brinquedo de argolas, por exemplo, aquele que é do gira-gira, ele sempre queria colocar as argolas do maior para o menor, que é o jeito correto, foi o jeito que ele aprendeu a colocar. E a gente colocava alternado, colocava uma pequena, uma grande, ia misturando e aquilo irritava muito ele. E aos poucos ele foi aceitando, na hora da vez dele, né? Ele brincava do jeito que ele queria, colocava do menor para o maior, e na nossa vez a gente colocava do jeito que a gente queria, que era alternando. No quebra-cabeça, ele criou um padrão para montar um quebra-cabeça que ele sempre montava as filas de cima para baixo. Então ele montava primeiro a fileira de cima, depois ele ia descendo sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo.
Então, foi o que a gente fez. A gente começou a tirar algumas peças do quebra-cabeça e começou a fazer com troca de turno. Então, na minha vez, eu colocava uma peça que não era da sequência. E na vez dele, ele queria colocar a peça da sequência. Então, a gente, às vezes, escondia a peça, às vezes colocava na ordem que não era a ordem que ele queria. E, aos poucos, ele foi aceitando e hoje ele monta o quebra-cabeça, não necessariamente nessa sequência, né? Ele monta aleatoriamente de acordo com a imagem. Todo mundo sabe, né, que eu faço caminhada com o Pedro aqui perto de casa. Então, durante as caminhadas, eu sempre mudo o percurso. Eu sempre vou por uma calçada, volto pela outra. Quando eu saio aqui do prédio, uma vez eu dobro para a direita, outra vez eu dobro para a esquerda. Então, eu vou alternando esses caminhos para ele também trabalhar essa questão da flexibilidade. E na hora das refeições, ele sempre comia na mesinha dele, que era uma mesinha pequena, onde a gente aplica alguns programas pedagógicos com ele. Então, hoje ele não come mais nessa mesinha, mas tem dia que ele come na mesa da cozinha, tem dia que ele come na mesa da sala, tem dia que ele lancha no sofá. Então, a gente foi alternando os locais, né, os lugares onde ele fazia as refeições. Tô aqui checando se tá faltando alguma coisa. Então, e às vezes ele fica muito tempo com os mesmos brinquedos. Tipo, ele gosta muito do Bita, então ele fica com os bonecos do Bita e ele sempre coloca os bonequinhos sempre na mesma sequência. Então, quando ele tem um objeto que ele tá muito apegado, ele tá com uma rigidez muito grande na sequência, sem aceitar variações de brincar, então eu guardo esse brinquedo e apresento em outro momento. Certo? Então, assim, existem uma infinidade de estratégias que podem ser usadas, que vai depender muito da criança, das habilidades, dos pré-requisitos que a criança já tem. Mas em nenhum deles vai ser fácil, porque é uma coisa que realmente irrita a criança, mas ela tem que, é uma habilidade que tem que ser trabalhada, porque a vida é imprevisível, às vezes a gente tem que mudar o caminho que a gente tá com um carro por conta de um acidente, por conta de um buraco, então é uma habilidade que a gente tem que trabalhar constantemente com ele. Eu citei aqui algumas, né, das estratégias que a gente está usando, mas nada funciona para todas as crianças, né? Não existe receita de bolo para isso. Então, pense no que seu filho tem muita resistência, o que ele chora muito, o que ele quer do jeito dele. Porque nem sempre ele vai conseguir fazer do jeito dele na escola, no parque. Muitas vezes em casa a gente como pai, né, e mãe, abre mão, não, pode fazer. Mas o que acontece? Nos outros locais, talvez ele não possa fazer do jeito que ele quer. Então, ele tem que aprender a flexibilizar. E uma coisa que numa dessas caminhadas, né, com o Pedro, que eu fiquei muito feliz e vi que ele estava prestando atenção mesmo no ambiente, prestando atenção no que estava acontecendo, foi quando a gente estava numa calçada e ele viu uma poça bem grande de água, que estavam lavando, acho que a casa, sei lá, a calçada, e estava tudo molhado. E ele me puxou para rodear. Então, ele viu que tinha um obstáculo e ele pensou em outras possibilidades, né, para passar pela calçada sem molhar os pés. Então, isso é flexibilidade cognitiva. É ele mesmo, né, por si só, trabalhar essa questão de resoluções de problemas do jeito dele, de outras formas. Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo.